Oi, gente, tudo bem com todos vocês? Amém, amada igreja, tudo bem com todos vocês? Então, nesse vídeo de hoje, eu tenho aqui uma palavra revelada da parte de Deus para o meu, para o seu, para os nossos corações, mas antes disso eu quero te perguntar como que você está bem? Se você estiver bem, coloca aqui embaixo nos comentários, irmã Raquel, eu estou bem, graças a Deus, mas se você não estiver bem, se você estiver precisando de oração, deixa aqui o teu pedido de oração, porque todos os dias eu oro no meu recinto secreto, oro por cada inscrito, cada inscrita, cada pessoa que vem, que comenta. Eu oro também pelos seguidores lá no Instagram, que é Raquel Mariana OFC. Amém, irmãs? Antes de compartilhar a poderosa palavra de Deus, vamos orar, vamos falar com Todo-Poderoso. Amém? Vamos falar com Deus, vamos falar com aquele que tudo pode. Amém? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória para todo sempre. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor de seu nome. Ainda que eu ande pelo vale, eu não temerei mal, porque tu estás comigo, a tua vara e teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, e unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. Amém. A palavra que eu quero meditar aqui juntamente com todas vocês se encontra aqui em Marcos capítulo 10, o verso 46 em diante, que fala assim: E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo. Aleluia, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou e deu um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Aleluia. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Aleluia. Deus está aqui, viu, irmãs? Deus está aqui. Ele está aqui. A Bíblia diz que Jesus, juntamente com a multidão e os discípulos, foram para Jericó, né? Jericó é uma das cidades mais antigas do mundo, irmãs. Foi lá em Jericó onde Josué deu as 7 voltas, e ali aquela muralha ruíram, caíram. E eu já fiz isso na minha vida pessoal, né? Uma grande barreira que eu tinha, na época, muitos anos, né? Eu havia passado um concurso público e estava ruim de me chamarem. Fui lá, dei 7 voltas lá no local que representava, e ali aquela barreira foi jogada por terra. Então, quando se fala de Jericó, nós nos lembramos da muralha de Jericó. Nós nos lembramos daquela
muralha que caiu, que era uma fortaleza, viu, irmãs? Aquilo era uma fortaleza. E ali a Bíblia vai dizer que Josué teve uma grande vitória. E aqui Jesus, eles estavam indo para Jericó, para essa cidade. E a Bíblia diz que quando ele saía de Jericó junto com os discípulos e uma numerosa multidão, mas você que está aqui nesse vídeo, essa palavra é para você. Qual é a classe que você pertence no assunto que diz respeito a Jesus de Nazaré? Existem duas classes distintas. Tem uma classe que é a multidão. A multidão simboliza aquele grupo de pessoas que segue Jesus pelo que Jesus pode dar. Não que isso seja ruim, mas focar somente nos milagres, mas precisamos focar naquilo que Ele é. Primeiramente, que quando você foca naquilo que Ele é, o Senhor, o Deus verdadeiro, o caminho, a verdade e a vida, que Ele é o pão vivo que desceu do céu, que Ele é o eu sou, a ressurreição e a vida, irmãs. Quando você segue pelo que Ele é, as bênçãos correm. Quando você segue e obedece, as bênçãos correm atrás de você. Tudo que você pede, Deus faz. Teve um determinado momento lá que Jesus estava pregando e havia ali multidão junto com os discípulos. E a sua mensagem era uma mensagem dura, uma mensagem de juízo. Foram saindo. Nossa, Jesus, mas é duro esse discurso, né? Jesus já estava assim... Esse povo me segue por conta dos pães e dos peixes que eu já multipliquei. Olha, e eles foram saindo, porque Jesus estava pregando ali uma mensagem dura e a multidão foi embora, irmãs, que duro era o discurso. E a Bíblia agora vai dizer que Jesus já falava para os discípulos, porque só ficaram os discípulos. E vocês não vão embora? E ali Pedro vai falar, para onde iremos nós? Se só tu tens palavra de vida eterna, para onde iremos nós? Se só tu tens palavra de vida eterna. Mas para ser discípulo já é outro nível. Para ser discípulo envolve negue-se a si mesmo, como os pescadores fizeram. Para ser discípulo envolve tomar a cruz e seguir. Para ser discípulo envolve comprometimento, renúncia. E aqui, irmãs, nesse texto haviam duas classes de pessoas seguindo Jesus, os discípulos e a numerosa multidão. Duas classes caminhando com Jesus. Mas imagina a multidão, aquele barulho que pessoas falam, né? Você observa uma fila, né? Você está aguardando para fazer algo, todo mundo falando e questionando. Pessoas falam. E a Bíblia agora vai dizer que Bartimeu, cego, ele era cego. Além de ser cego,
estava à beira, mendigando à beira do caminho, assentado à beira do caminho. Esse homem aqui, ele era, irmãs, cego da visão material, dessa visão, né, natural, melhor dizendo. Ele não enxergava. Você que enxerga, você já agradeceu a Deus pelo dom, pelo privilégio de enxergar as cores, o verde das árvores? As borboletas, enxergar as cores das coisas. Não importa se você usa óculos ou não, você já agradeceu a Deus pelo dom da visão natural? Agradeça, viu? Poder ver as cores das coisas, as coisas em movimento. A visão é uma engenharia que só Deus pode. Só Deus. É algo tão complexo, irmãs, a nossa visão. O ângulo, e é física pura, viu? Física pura, o ângulo, os reflexos. Você vê que um campo de visão, eu tô olhando aqui, mas eu também tô tendo ciência aqui na lateral. Como que é isso? Se é algum movimento, algo rápido, a visão já capta. Mas é algo lindo. Você já agradeceu ao Senhor? Agradeça. Agradeça. Esse homem aqui, ele era cego da visão natural. Mas da visão espiritual, oh, aleluia, ele enxergava muito bem. Mais do que essa visão natural, que é extremamente importante. E eu já agradeci muito ao Senhor na minha vida, viu? E eu já agradeci, irmãs, o dom da visão é uma engenharia muito complexa, irmãs. Você enxerga as cores sem precisar recarregar. Há alguns anos, né, eu fiquei pensando sobre isso. Porque às vezes você vai imprimir algo na gráfica, sobretudo se for colorido, ou se você tiver uma impressora na sua casa, você sabe que existe aquelas 4 cores: preto, vermelho, azul e verde. Aí na sua impressora, se alguma dessas cores faltarem, a cor não sai. Não sai. Tem até impressoras que você coloca assim um potinho de tinta, né? Tem impressoras que imprimem muito. Você vai colocando ali as cores, quando acaba, né? Ou você compra o cartucho, que eu nem sei se ainda existe isso, né? Eu creio que existe cartucho e outras impressoras que são mais... que são modernas, você coloca ali as cores, né? A tinta tem uns potinhos assim, não sei se vocês já viram, aí você vai colocando, mas aquilo imprime muitas páginas. E interessante, e alguns anos atrás Deus ministrou algo muito forte no meu coração sobre isso, que se faltar alguma daquelas cores, a cor não sai no papel. E o que Deus ministrou com relação à visão, a nossa visão, é que nós temos a capacidade de enxergar todas as cores. Gente, irmãs, é algo muito complexo. A nossa visão, ela consegue captar, irmãs,
várias cores em vários tons e irmãs, é algo muito complexo. E olha que eu estou falando de um órgão, de uma visão. Existem estudos que no cérebro humano existem áreas que os cientistas ainda não conseguiram acessar e nem estudar. Só Deus, irmãs. Só Deus. É algo muito elaborado e perfeito, irmãs. Você vê que uma pessoa, quando ela perde os movimentos, por algum acidente, alguma coisa, né? Que Deus livre e guarde a cada uma de nós. Por mais fisioterapia que você faça, o movimento não vai ser perfeito. Você pode aproximar a fazer, por exemplo, esse movimento, você pode aproximar a fazer, mas como era antes, o natural não consegue, irmãs. Então, o dom da visão. Você já agradeceu? Agradeça a Deus, viu? Não precisa recarregar para você enxergar todas as cores. E esse homem aqui, ele era cego. Mais do que ser cego da visão natural, é você ser cego na visão espiritual. Esse homem aqui, ele era cego da visão natural, mas da visão espiritual ele enxergava tudo. Tudo ele enxergava. Uma das coisas mais importantes dentro da espiritualidade do homem e da mulher de Deus que serve ao Senhor é você pedir a Deus o dom do discernimento de espírito e visão espiritual das coisas. É você ter a capacidade de enxergar além daquilo que os teus olhos podem ver. Podem ver. É você enxergar além daquilo que a pessoa se apresenta ali diante de você e daquilo que ela fala ou que ele fala. Somente uma pessoa muito consagrada, irmãs, tem esse discernimento, tem essa visão espiritual. Mas isso é tão sério, a visão espiritual. Existe dons de visão, viu? Pela graça e a misericórdia, Deus já me deu esse dom. E se você quiser, você também pode pedir a Deus. Deus me dá visões, sobretudo no momento em que eu estou orando. Aliás, o vídeo mais visto aqui do canal sobre aquele espírito ruim que andava aqui no quintal. Aquilo ali foi uma visão. Mas, Raquel, como que é um dom de visão? Ele é rápido, é como se fosse um flash, é rápido, rápido. Não é algo demorado, é rápido. Você olha, é rápido, é muito rápido, irmãs. É como se fosse um flash de uma câmera. Aquela visão rápida. Você pode pedir o dom de visão espiritual a Deus. Tem uma palavra lá em Apocalipse que ele fala, né? O Senhor ungir os teus olhos, unjas com colírio os teus olhos. Tem uma igreja lá que não estava enxergando muito bem. E ali, né, a palavra fala que unjas os teus olhos com colírio. Deus tem um colírio, viu? Aqui, irmãs, encontrei o texto, está em Apocalipse capítulo 3. Deus vai falar para a igreja em Laodiceia. Olha o que ele fala. Fala sobre o colírio. Aconselho-te de que de mim compres ouro refinado pelo fogo,
para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. E ali ele começa a falar: eis que estou à porta e bato. Então, irmãs, mais do que ser cego dessa visão natural, é uma pessoa ser cega na visão espiritual. Eu quero declarar aqui para você que está aqui nesse vídeo, nesse dia que se chama hoje, que Deus está preparando um novo tempo para a tua vida. E esse novo tempo inclui uma abertura de visão espiritual, para que você possa ver e enxergar aquilo que os seus olhos naturais não estão conseguindo enxergar. Você vai ver além daquilo, você vai ver e vai ouvir além daquilo que se apresenta materialmente diante de você e de mim. E ali, irmãs, ele era cego, mendigo. Mas esse estado aqui é um estado muito difícil. Muito difícil. Muito difícil, como esse cego estava. Se você estiver assim, se você estiver dessa forma, eu quero declarar na sua vida que está acabando hoje a tua situação de dependência do que os outros te dão. Isso vai acabar. Não vai ficar assim a vida inteira, não. Esse momento teu é transitório. Tem um coxo, que era colocado na porta do templo chamada Formosa. Deus está aqui, irmãs. Eu sinto Deus aqui, irmãs. Eu sinto Deus aqui falando. Deus está falando aqui, irmãs, contigo. Essa palavra é para você, não é para quem, né? É para você que está aí ouvindo e vendo esse vídeo. A tua situação de dependência está acabando. Você vai ver o que Deus já começou a fazer na tua vida. Tem aquela síndrome, da sanguessuga, como está lá em Provérbios, dá. Tem gente que quer tudo. Tem isso. Tudo pede. Isso aí, irmãs, é um espírito maligno, viu, irmãs? Por exemplo, a pessoa chega na tua casa, você é uma pessoa abençoada, próspera. Aí vamos supor que lá na tua cozinha tem muitas coisas gostosas. Vou dar um exemplo aqui de coisas gostosas. Frutas. Tem melão, você tem 2 melões, 5 abacates, você tem uvas, você tem muitas frutas gostosas na sua casa. Tem kiwi, tem morango, mas tem muitas coisas aí. E assim, e tá tudo exposto. Isso é bom, viu? É bom você fazer isso aí na sua casa, viu? Amada igreja, é bom você fazer isso também. Você deixa assim exposto na sua casa. Aquelas frutas lindas assim, na cozinha ou na sala, eu não sei, onde você quiser, frutas reais. Não é bom colocar falsas não, viu? Porque remete à falsidade, é bom você colocar reais. Mas Raquel, eu não tenho dinheiro, não tenho condição para comprar isso tudo. Então, você pode comprar uma dúzia de banana ou laranja, não sei, mas põe lá. Mas eu tô falando assim, existem contextos de muita assim, abundância,
de lares, louvado seja Deus, abundantes, que você olha, nossa, glória a Deus, aleluia. Mas existem pessoas, eu vou voltar aqui para o texto, que eu estou falando desse estado aqui, ó, que ele era cego mendigo. Tem pessoas que têm espírito maligno, a síndrome do Dadá, tá lá em Provérbios, a sanguessuga tem 2 filhas, Dadá. Tem gente que tem isso, viu, irmãs? Quer tudo, quer sugar tudo. A pessoa chega numa casa como essa, como eu disse, ou melhor ainda, na tua mesa. Mães, mesa é algo tão profético, tão lindo, tão espiritual, tão maravilhoso. Já pensou aquelas frutas lá, irmãs? Olha que coisa linda. E ali, irmãs, fala pra mim. Aí você recebe uma visita, a pessoa chega, olha assim. Olha só, irmãs, quem tem esse espírito maligno, do espírito de miséria. Eu não gosto nem de ficar falando muito, mas é para você entender. A pessoa chega e olha assim, né? 3 melões, 2 melões. Ah, irmã Raquel, você não precisa disso tudo não, irmã Raquel. 2 melões, me dá 1. Não, que tanto de fruta é essa? Não, vim aqui fazer uma feira porque lá na minha casa não tem. Mães, a pessoa já vai colocando a mão. Posso levar? Já vai assim, irmãs. Isso aí não é algo normal não, viu, mas isso é com tudo. A pessoa olha lá, né, por exemplo, a pessoa olha aquele monte de sapato que você tem, que Deus te abençoou, Jesus te abençoou. Graças a Deus que você tem vários sapatos, tênis. A pessoa olha, irmãs. Nossa, mas você não precisa disso tudo de sapato não. Olha, você não quer me dar um sapato desse? Irmãs, isso não é normal. Isso aí é esse estado aqui, ó, de mendigância. Isso aí não é normal. Deus te tocar e você abençoar a pessoa é uma coisa. Mas tem pessoas que infelizmente têm esse hábito, pede tudo, quer levar vantagem em tudo. Leva uma vantagem ali, pede uma coisa ali, pede. E muitas das vezes, irmãs, não precisa. Não precisa. A pessoa administra mal o recurso financeiro que Deus dá. Isso chega a ser um hábito ruim, viu, irmãs? Influenciado por espíritos malignos. Aliás, refaço aqui a minha fala. Os hábitos ruins é uma porta aberta para espíritos malignos entrarem, viu? Hábitos ruins. Eu me lembro daquele coxo que ficava lá na porta chamada Formosa. Colocavam ele lá para viver pedindo esmolas. Existem situações que pessoas procuram, que nós procuramos essa situação. E existe uma outra situação que pessoas te colocam nessa situação. Esperando receber alguma coisa. Aquele coxo olhou para os discípulos esperando receber alguma coisa. Esperando. Ele olhava já esperando receber alguma coisa. Eu quero te dizer aqui, você que está aqui nessa palavra, ó, cego Bartimeu, cego mendigo, que está acabando hoje esse teu estado de dependência. Pode ser dependência material, dependência financeira, dependência emocional. Emocional, irmãs. Deus está suprindo todas as suas emoções. Você não vai ficar vivendo de migalhas de atenção, meu Deus. De um homem, de pessoas que te distrata, falta com respeito. Não, está acabando hoje. Essa palavra é revelada, viu? Está acabando hoje na sua vida.
Se a pessoa te trata bem, você está bem. Se a pessoa te trata mal, você fica mal. Não, acabou. Porque Jesus nos ama e nos trata bem. Aleluia! Cultive o seu relacionamento com Ele, com Jesus. Cego Bartimeu, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Você não vai ficar na beira do caminho. Porque o eu sou, o caminho, já te encontrou aqui nesse vídeo. O eu sou, o caminho, a verdade e a vida. Já te encontrou e te achou aqui nesse vídeo. O cego Bartimeu vivia à beira do caminho. Eu já vivi na beira do caminho. Você talvez já tenha vivido na beira do caminho. Mas Jesus me encontrou e te encontrou. Então agora nós estamos no caminho. E eu disse que aqui está o grande segredo. E ouvindo, ele era cego dos olhos naturais, mas dos olhos espirituais ele enxergava tudo. Porque ele ouviu. Uns dos jejuns mais impactantes que eu já fiz na minha vida, alguns anos atrás. Eu já fiz outras vezes, né? E eu sugiro que você faça esse tipo de jejum, que é o jejum de palavras. Quando você entra em um propósito com Deus de entrar no jejum de palavras, os seus ouvidos, a sua percepção ficam mais aguçadas. Você consegue ouvir, inclusive, a sua voz interior, a discernir as vozes, quando que é a voz de Deus, quando que é a sua voz e quando que é a voz do diabo, do inimigo. Aqui está o grande segredo da vida, ouvir. Evitaríamos muitos problemas se ouvíssemos mais do que falássemos. Falamos muito. Muito. E que o Senhor nos livre de sermos prisioneiros um dia das nossas próprias palavras. O segredo do milagre desse homem estava na capacidade de ouvir. Todos nós sabemos que quando uma pessoa ela tem um dos seus sentidos perdidos, que nós temos 5 sentidos, né? Nós temos 5 sentidos. E quando você perde um dos sentidos, como por exemplo da visão, como esse cego, normalmente o sentido da audição ele fica extremamente aguçado. Vai se guiar pelo ouvir. E aqui está o grande segredo. E ouvindo que era Jesus. Como que ele não enxergava, mas ele ouvia que era Jesus?
Bom, nesse tempo aqui, nessa época, esse cego que era inteligentíssimo, ele já vivia nesse estado há muitos anos. Então ele já conseguia identificar quem é que estava passando pelos ouvidos. Se fosse uma autoridade romana da época, ele identificava que quem estava passando era uma autoridade romana. Por quê? Pelo barulho da marcha, pela sincronia, pelo barulho dos cavalos. Porque quando tem uma autoridade na terra, sobretudo naquele tempo, e ainda hoje, né, um rei, uma rainha, tem cavalos, né? Cavalos de guardas. Aqui não tem, mas em alguns países da Europa tem ainda. Quando uma autoridade, então, aos soldados, e eles ao andar, eles marchavam em sincronia. No militarismo. Em alguns trajetos tem aquele cavalo, que o cavalo também é todo adornado, tem que ser um cavalo de raça. O cavalo também ele é treinado para ir na marcha. Então, os soldados romanos, quando eles andavam, aquela armadura rangia, porque aquilo era feito de bronze, e entre um metal e outro, rangia. Então ele já identificava quem é que estava passando. Se era uma autoridade pública, tinha esses barulhos todos que eu havia falado aqui, que eu falei para vocês. Então esse cego, ele já conseguia identificar, aleluia, quem era que estava passando por ouvir. E ele ouviu o barulho. Bom, tem uma multidão aí. Olha só, irmãs, ele não enxergava. Ele não enxergava. E ele não ouviu passos sincronizados de marcha. Ele não ouviu passos de cavalos sincronizados. Ele não ouviu barulhos normalmente de uma autoridade comum ali dos romanos. Mas ele ouviu um barulho de uma grande multidão. Um falatório. Que a multidão fala. Eu não estou sentindo, não estou ouvindo. Barulho de soldados romanos. Eu não estou ouvindo. Será que é ele? Ele pensou. Será que é ele? O Jesus que está passando? Mas a Bíblia diz que ouvindo que era Jesus o Nazareno, ele ouviu que era Jesus. Por conta disso tudo aqui que eu falei. É ele. E a Bíblia diz que ele começou a clamar. Jesus está chegando aí. Jesus já está no recinto. Clama a ele, clama a mim, e responder-te-ei. E anunciar-te-ei coisas grandes e firmes e ocultas que não sabes. Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. Ele gritava assim, mais alto. Jesus, filho de Davi, tende misericórdia
precisa de mim. Aquela oportunidade era única. Deus está falando aqui para mim e para você, minha filha, meu filho. Vou eu te mandar nos próximos dias uma oportunidade tão grande, que você vai agarrar essa oportunidade com todas as forças, porque vai mudar a tua vida, vai mudar o teu cenário, vai mudar a tua história. Aproveite a oportunidade. Mas ele está aqui. E está aí que você está sentindo a presença dele. Aquela oportunidade era única. Se aquele cego não aproveitasse aquela oportunidade, Jesus passando, talvez nunca mais ele iria ter aquela oportunidade da cura, da mudança. E ele gritava. Tem um monte aqui, irmãs, que eu moro aqui próximo aqui do monte, né? Aqui é caminho assim pro monte. E às vezes daqui, irmãs, daqui de baixo, né? Eu escuto pessoas gritando lá em cima. Falando, né? Deus, tá. De vez em quando. Daqui dá pra ouvir. Daqui. E é longe, viu, irmãs? Subindo a trilha, né? É um pouquinho longe, irmãs. Eu não sei nem se chega, irmãs, a 1 quilômetro. Assim, é distante. Mas daqui onde eu estou, dá para ouvir o grito, às vezes, de pessoas lá de cima. O que eu quero te dizer é que só Deus sabe o tamanho da tua dor, da luta, da prova, da situação que você tem enfrentado. Então, não se aveste. Não fique tímido, temeroso, temerosa. Se tiver que gritar, grita. Jesus! Igual o povo aqui, né? Não é sempre não, mas de vez em quando eu escuto uns gritos aqui. Do povo lá em cima. Deus! Isso aqui! Começa, né? Só Deus sabe, irmãs. Só Deus e você sabe o que você tem passado. E ele começou a clamar. E outra coisa, quando você estiver na sua igreja louvando, tiver que dar glória, dá glória, alto. Se você sentir de dar glória, que Deus está falando, aleluia, dê glória, aleluia. Não se intimide com quem está do seu lado, dá glória, dá aleluia. Dá glória e dá aleluia. E a Bíblia agora vai dizer que muitos o repreendiam. Existem opositores que querem calar a voz do teu clamor. Os primeiros opositores é o inimigo da nossa alma. E muitos o repreendiam. Os primeiros a tentarem calar a sua voz é o próprio inimigo da nossa alma.
porque o clamor faz com que eles recuem. E a Bíblia agora vai dizer, amada igreja, a Bíblia agora vai dizer que ele gritava ainda mais. Ele gritava ainda mais. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele gritava ainda mais, irmãs. E a Bíblia agora vai dizer que parou Jesus. E Jesus está parando aqui, ó. E está falando comigo e contigo. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chegou a tua hora. Chegou a tua vez da mudança de vida. Você não vai ficar assim para sempre, não. Porque Jesus já parou. Aleluia. Aleluia. E está te chamando. Tem bom ânimo. Tem bom ânimo, minha filha. Levanta-te. Jesus está falando, tem bom ânimo. Levanta-te. Deus não fala com ninguém caído, ninguém prostrado. Não. Levanta-te. E ele diz, ó, lançando de si a capa, aquele estigma. Ele era conhecido por aquela capa. Capa aqui, nesse sentido, simbolizava um estigma social, daquele estado de vulnerabilidade que ele vivia, daquele estado de dependência. Está acabando isso. Você crê? Coloca um amém aqui em nome de Jesus. Liga aí tua fé com a minha. Está acabando. Você não vai ficar assim para sempre, não. Nesse estado, não. Está acabando esse teu estado, essa tua fase. Aleluia. Você vai vir aqui e vai testemunhar de dependência, meu Deus. Mães, pior coisa que tem, mães. Mas às vezes Deus permite até para tratar com o nosso caráter. Tá acabando isso. Porque às vezes é uma pessoa soberba, né? Altiva. Aí Deus tem que ensinar, né? Ali é o vaso nas mãos do oleiro. Minha filha, você tá soberba, tá muito altiva, tá se achando demais. E às vezes Deus permite algumas situações assim para refinamento do caráter. E quando você tiver uma outra condição e encontrar alguém assim, tenha misericórdia. Estenda ajuda. Estenda as mãos, ajude. Está acabando essa fase. E lançando de si a capa, que toda aquela capa do estigma, situação de dependência, e dependência emocional. Você não vai ficar vivendo de migalha, de emoções, de atenção, não. Está acabando isso na tua vida, em nome de Jesus. Tem mulheres que são dependentes emocionalmente. Isso é doença, irmãs. Tira o homem, tira a pessoa e coloca Deus. Depois você. Aí a Bíblia vai dizer aqui, ó, lançando de si a capa, levantou, deu um salto. Você vai se levantar. A tua vida vai dar um salto. Aleluia. Porque você agora vai estar com Jesus. A tua vida vai dar um salto.
E perguntou Jesus: o que queres que eu te faça? Deus está falando aqui para você: o que queres que eu te faça? Você já chamou a atenção do mestre? E ele está falando: o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Coloca aqui embaixo. O que você quer de Jesus? Ele está mandando te perguntar: o que queres que eu te faça? E perguntou Jesus: o que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Mestre. Lembrei aqui de um livro, né, do Augusto Cury. Ele tem um livro assim, Mestre dos Mestres. Ele fala sobre Jesus. Psiquiatra, viu, mas... Augusto Cury. Ele é um psiquiatra que ele não acreditava nesse assunto de Jesus. Ele foi estudar a fundo os evangelhos e ele chegou à conclusão que realmente ele existiu. E de tanto ele estudar, irmãs, ele creu e hoje ele é um cristão, viu? E o cego aqui vai dizer: mestre, que eu torne a ver. Deus está te dando, está me dando, está nos dando uma capacidade extraordinária de enxergar e de estender o campo da nossa visão. Aquilo que você não estava vendo, você vai ver. Aquilo que você não estava conseguindo enxergar, você vai enxergar. Aquilo que você não via com os teus olhos espirituais. Tem alguns segmentos que fala terceiro olho. Eu prefiro acreditar e ver, entender de acordo com a Bíblia Sagrada, que é uma visão, um dom do discernimento, uma visão espiritual, irmãs. E a Bíblia vai dizer que Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. A tua fé, a minha fé já nos salvou. Deus está te dando uma visão sobrenatural alinhada com o Espírito Santo. Aquilo que você não conseguia ver e enxergar, você vai conseguir ver e enxergar. Aquilo que você não conseguia, você vai conseguir ver e enxergar. Entender. Eu vou contar um breve testemunho aqui, né, encerrando aqui esse vídeo. Eu me lembro uma certa feita, irmãs, e naquele dia eu tinha orado muito, 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 muito mesmo. Naquele dia, irmãs, aquele dia ficou muito marcante. Eu lembro desse dia até hoje. E eu orei muito naquele dia, mas muito, 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 muito. Muito. Muito naquele dia. Isso tem muitos anos. Eu nem gravava vídeo. Eu já era irmã Raquel. Mas, irmãs, eu tive essa experiência, irmãs. Eu estou contando aqui para vocês. Sobre ver e ouvir. E eu me lembro que eu tinha orado tanto, 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 tanto. Que tinha um vizinho aqui, não tem um vizinho, que ele gosta muito de ler, ele é muito assim inteligente para algumas coisas, né? Então a gente conversava, ele, a esposa dele, então a gente conversava muito, né? A esposa dele, uma serva de Deus também na época, a esposa dele na época. E eu me lembro uma certa feita que eu tava, né, aqui nesse lugar que é onde eu tô gravando esse vídeo. Eu tinha orado muito. E esse vizinho chamou lá no portão. E eu não queria sair, o portão tava assim,
meio aberto, né? Tinha uma abertura onde a pessoa poderia colocar a mão e abrir o portão. Hoje o portão aqui da minha casa já mudou, já não é mais esse portão antigo, aqui mudou. Mudou, né? Mas nessa época não. Era assim, uma época que nós olhávamos daqui da casa quem é que estava no portão, e se era uma pessoa conhecida, a gente mandava entrar, que dava para a pessoa abrir. Que tinha uma abertura assim, a pessoa botava a mão e abria, o portão e entrava e fechava. Irmãs, aí eu tô aqui, e tinha terminado de orar, eu estava assim terminando, e esse vizinho chamou lá no portão, eu olhei, vi que era ele, entra, e ele entrou. E aqui tem essa janela aqui, irmãs, esse dia ficou marcado para mim. Tô falando aqui de ouvir e ver. E eu aqui do lado de dentro, daqui da minha casa, e ele do lado de fora aqui da janela que estão a grade. E ali começamos a conversar, ele começou a conversar. E ele falando e tal, e tal. Mas, pasmem todas vocês, que eu não sei se vocês vão acreditar. Se você acreditar, bem, se você também não acreditar, irmãs, aquele dia ficou muito marcado para mim. Ele ali do lado de fora da janela e eu aqui do lado de dentro conversando, e ele falando, não, olha isso e aquilo e tal, ele falando as coisas, né? Eu nem me lembro, mas fala sobre livros que ele gostava, já perdi o contato com ele, assim, né? Que a nossa vida vai mudando, a gente se encontra hoje pouco, mas ele é até adventista e nós conversávamos muito também sobre a Bíblia, né? Ele é adventista do sétimo dia, esse rapaz. E ali, irmãs, ele falando, irmãs, eu não sei se vocês vão acreditar. E eu olhando para ele, ouvindo, tudo que ele estava falando, ouvindo. Mas eu tinha orado tanto naquele dia, era um dia de tarde, que o que ele ia falar, Deus me dava. O Espírito Santo, irmãs, Raquel, agora ele vai falar isso. E ele falava, Raquel, ele tá pensando nisso. E eu assim, só quieta, de boca fechada. Eu já sabia antes o que ele ia falar, irmãs. Raquel, ele tá pensando nisso. E eu assim, só olhando para ele. Nesse dia também eu falei pouco. Quase não falei, irmãs, nessa conversa. Eu sei que algumas coisas que eu falava, ele ficava assim, ouvindo. Então, irmãs, assim como Jesus falou aqui, ó, e tornou a ver, você vai ver, você vai enxergar e você vai ouvir além do que os seus olhos naturais e ouvidos naturais possam contemplar e enxergar. Amém? Tome posse dessa palavra, guarda na tábua do teu coração. Que Deus abençoe. Paz.